O Bem-Estar continua na internet com dicas para você cuidar dos seus dentes. A gente recebeu várias perguntas ao longo do programa de hoje e para respondê-las a gente recebe dois especialistas. Um é o ortodontista e presidente do Conselho Regional de Odontologia aqui em São Paulo, Cláudio Miyake. Tudo bem? Bem-vindo. Tudo bom. E o outro é o cirurgião bucomaxilofacial, Dr. Valdir Jorge. Tudo bom? Bem-vindo. Tudo bem. Bom, eu vou começar com a Mônica. Ela pergunta: quais os benefícios dos aparelhos odontológicos para pessoas que sofrem de disfunção na ATM? A disfunção na ATM é uma consequência de uma má oclusão. E essa má oclusão, essa engrenagem, né, fora de encaixe, que é a arcada superior com a inferior, ela pode ser determinada pelo mau posicionamento dos dentes. Então, automaticamente, com o tratamento ortodôntico, os dentes são posicionados na forma adequada, automaticamente essa engrenagem ela se encaixa e as dores e as consequências na ATM, né, que é essa articulação, elas tendem a diminuir ou a desaparecer. Então, o segredo disso é acertar a engrenagem de forma correta, colocando os dentes todos na sua posição correta. E além dessa dor aqui, quais são os outros sintomas de disfunção na ATM? Dor de cabeça? Basicamente, é uma dor de cabeça. Ela pode estar concentrada nas regiões laterais, mas dependendo do grau ela pode irradiar, né, para outras regiões, mas basicamente as pessoas até confundem com a enxaqueca, com outros tipos de problema, e na verdade não é nenhum problema neurológico, não é nenhum outro tipo de problema, e sim a falta de engrenagem da arcada superior com inferior. Por isso a importância do tratamento ortodôntico. Posso complementar? Claro. O que o professor Cláudio falou é perfeito, correto. E ele também citou algo que é importante. Há uma certa, eu diria, uma área meio cinzenta e às vezes um pouco nebulosa com algumas outras especialidades, porque quando a pessoa tem essa disfunção da ATM, problema oclusal, ela tem, via de regra, um quadro sintomático em outras regiões. Como ela tem uma cefaleia frontal, que se confunde com o problema dos olhos, e às vezes a pessoa vai no oculista, às vezes ela tem uma cefaleia temporal, que é de tensão emocional, que também é a causa da disfunção da ATM, além da oclusão, que essa é a parte exclusiva de conhecimento do cirurgião dentista. Às vezes ela tem uma otite, ela confunde com uma dor de ouvido e vai no otorrino e não tem nada. Às vezes ela vai inclusive no neurocirurgião, um neuroclínico, com dores na cervical, que é o famoso torcicolo. E tudo isto, onde que está o gatilho desencadeou? É na odontologia, no dentista. Por isso que o dentista ele tem que conhecer todas essas áreas, né, de comum atividade e apontar qual é a solução. Porque às vezes também pode ter uma otite paralela. Sim. Às vezes pode ter um problema neurológico também associado. Mas aonde desencadeou é na oclusão dental. O bruxismo também é um sinal Bruxismo de é disfunção? isso. Bruxismo é um quadro sintomático de estresse, que em 1984 nós até escrevemos um artigo, que era a síndrome do final do século. Porque alguns colegas médicos nos perguntavam por que o indivíduo, quando tem um infarto e morre eventualmente, tem um problema de travamento de dente, de boca. Eu falei, isso é relativamente simples. Daí, inclusive, saiu uma publicação. Porque tudo, na realidade, quando desencadeia o fato final do óbito de uma cardiopatia e um infarto, ele desencadeia também um problema, às vezes, neurológico, que é um acidente vascular. Mas tudo começa no dente e passa por um problema gastrointestinal, que passa às vezes por uma gastrite. Às vezes pode ser até um processo tumoral gástrico, né? Enfim, é uma síndrome que precisa de síndrome, tem mais de um fator. O dente, às vezes é um problema gástrico e às vezes é um problema vascular, que pode ser cardíaco ou encefálico. E o dentista é vital no diagnóstico precoce disso. Legal. Sobre siso, tem duas perguntas. A Daniele... Sobre quê? Siso. Daniele, do Rio de Janeiro, e a Juliana, lá do Rio Grande do Sul. A Daniele pergunta se realmente é necessária a retirada do siso sempre. E a Juliana quer saber se é necessário tirar o siso para colocar o aparelho. Olha, isso está relacionado com espaço. Normalmente, nós temos encontrado, na grande maioria dos casos, a falta de espaço para que todos os dentes se posicionem adequadamente.
Então, muitas vezes, o dente do siso ele é necessário realmente para ser retirado, né, porque ele não vai ter espaço para erupcionar. Agora, não é obrigatoriamente. Cada caso é um caso, mas o que nós temos notado que, em geral, está ocorrendo falta de espaço para a erupção do dente do siso, o que ocasiona a necessidade de retirá-lo, independente da questão do aparelho, né? É independente por uma questão aí de necessidade de espaço para que ele erupcione. Mas tem gente que fica com os 4 sisos? Posso Sim, complementar? sim, claro. Veja só, eu acho que o professor Cláudio mais uma vez foi feliz na assertiva dele. Às vezes ele pode ficar, mas ele tem que ser controlado radiograficamente. Porque a pessoa pode ter 60 anos e está com o dente siso lá, perfeitamente acomodado e não resolveu, não causou nenhum dano. Mas ele pode desencadear um processo patológico para virar um tumor. Então tem que ser feito o controle. E isto hoje está sendo muito mais presente na humanidade, porque nós já chegamos a ter o 4º molar. Isso. Hoje nós estamos com o 3º molar que não estão erupcionando. Isso. Estão dada dieta, etc. Então esse binômio ortodontista e cirurgião e o clínico, que não é um binômio, é um trinômio, tem que estar sempre atento. O ortodontista visando a acomodação dos dentes nas suas erupções normais, o cirurgião no sentido de detectar precocemente uma doença, uma patologia que pode ser desencadeante, e o clínico fazendo a radiografia no consultório, periodicamente, fazendo essa triangulação. E também existe aquela, é muito comum os pacientes falarem, o dente do siso começou a nascer e começou a modificar todo o posicionamento, entortou tudo. Então, na verdade, ele sozinho não vai conseguir desencadear tudo isso. Normalmente está associado a diversos outros fatores, mas realmente o dente do siso, na atualidade, ele requer sempre um diagnóstico, um acompanhamento, uma atenção especial, porque realmente a tendência é faltar cada vez mais espaço, né? Tem que fazer a radiografia, né, doutor Cláudio? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. A Lucimara, de Presidente Prudente, aqui em São Paulo, diz que teve uma reação alérgica depois da anestesia. Ela pergunta, eu sempre vou ter? Tem que informar isso sempre ao dentista? Bom, primeiro precisa saber realmente se foi uma reação alérgica, porque são coisas que às vezes se confundem um pouco. Alergia é um quadro, e o outro mais grave é o quadro do choque anafilático, que é uma reação fatal e, via de regra, leva o paciente até o risco de morte. Então, são coisas diferentes. Pode ser que ela tenha tido um quadro sincopático, que é o desfalecimento com perda de consciência, porque nós estamos falando um termo mais um pouquinho popular, mas usando os termos científicos. Às vezes ela pode ter tido uma lipotímia, que é um desfalecimento sem a perda de consciência. Então esses quadros, via de regra, com certeza ela não teve uma alergia e nem teve um quadro de choque. Porque os dois quadros seriam totalmente diferentes do que aparentemente ela está me expondo. Ela deve ter tido um quadro de lipotímia, o desfalecimento sem a perda de consciência, ou possivelmente a síncope, que é o verdadeiro desmaio. Possivelmente o colega nosso dentista tratou, orientou, medicou, e agora recomenda-se que ela, quando vá ao dentista, explique o que ocorreu e, de preferência, explique corretamente. Porque senão, se dizer que ela é alérgica, que é raríssimo a pessoa que é alérgica a anestésico, né? E, via de regra, quando ocorre a alergia é o choque, ele é fatal. Ela não estaria aí agora. Por isso a importância do que já foi falado, de uma ficha clínica, informações passadas ao cirurgião dentista são fundamentais. Então, se a pessoa já tem algum tipo de problema, ela deve relatar logo na primeira consulta, algum tipo de reação a medicamento, algum tipo de alergia, algum tipo de problema sistêmico que ela tenha, problema cardíaco. É obrigatório informar ao cirurgião dentista para que possa programar o tratamento adequado. E grávidas também, né? Com Grávida, certeza. hipertenso, cardiopata, pneumopata, Precisa é a anamnese. avisar. O cirurgião dentista, embora não seja médico, ele tem a formação médica. É a única profissão da área da saúde que tem
exatamente pela Organização Mundial da Saúde, o reconhecimento da atuação na especialidade médica. É a única das especialidades da área da saúde. Então nós temos que ter esse contexto, porque senão é jogar um pouco na sorte, não existe sorte. Pela segurança do paciente, a Jennifer diz que tem que usar aparelho. Pergunta, é verdade que com o passar do tempo os dentes vão ficando amarelados por causa do aparelho? É um mito, né? Porque estando ou não com o aparelho instalado na boca, é fundamental e indispensável a higiene bucal. Então, fazendo a higiene corretamente, não vai amarelar, não vai cariar, não vai ficar escurecido, enfim, o dente vai permanecer normal. Mas tem que ter o cuidado de fazer uma boa higienização. Aqueles que instalarem o aparelho, fizerem tratamento ortodôntico e não cuidarem da higiene bucal, ao invés de solucionar um problema, ele está criando mais um. Então, se não tiver essa disposição em manter a higiene bucal adequada, é melhor nem fazer o tratamento, porque vai causar um número maior de problemas. E tem que fazer a manutenção, né, doutor Cláudio? Com Muita certeza. gente põe aparelho e fica sem ir no dentista Não por pode, muitos meses. não pode. Isso é totalmente inadmissível. O tratamento ortodôntico ele depende desses retornos e dessas consultas periódicas para exatamente ativar os fios, verificar se está correndo tudo bem, né? Então, a frequência no consultório ortodôntico ela é de vital importância para o sucesso do tratamento ortodôntico. Bom, além do aparelho, a gente falou da disfunção na ATM e a Elaine, lá de Minas Gerais, pergunta como funciona a placa da disfunção na ATM? A pessoa que usa aparelho fixo pode usar também a placa? Em alguns casos, sim. Como é igual reformar uma casa, né? Você chega um momento que está mais bagunçado do que de quando começou. Então o tratamento é a mesma coisa, você começa a fazer as movimentações, eventualmente pode ocasionar um desconforto, uma alteração na articulação, e aí eventualmente pode ser utilizada uma placa para fazer um relaxamento muscular. Agora, como os dentes estão em movimentação, é uma situação um pouco mais complicada, então normalmente o indicado é dar sequência ao tratamento, né? Sem qualquer tipo de uso dessas placas. Agora, se o caso estiver assim, incontrolável, com muitos problemas de dor, então eventualmente pode ser utilizada essa placa. Elas são mais utilizadas quando já há uma outra situação, e aí a placa serve para promover o relaxamento muscular e diminuir esses sintomas da disfunção de articulação. Sobre anestesia, a Elaine quer saber se é normal, quando tomamos anestesia, ficarmos com a sensação de dormência na boca por 3, 4 dias depois. Não é normal. A anestesia, ela tem a efetividade, primeiro a quantidade de anestésicos e tubetes limite que nós podemos administrar. A anestesia bucal, ela é, na realidade, um dos procedimentos mais seguros dentro do atendimento médico odontológico dos pacientes. Contudo, tem que ter regras. A quantidade, a dose, a técnica, o local, o porquê que você toma 2 ou 3, 4 ou 5, o limite de 6 tubetes. Tem que ter um sentido. Mas nenhum deles, mesmo que você toma a quantidade, a dosagem máxima permitida, ela não deve dar como consequência essa sensação de anestesia tardia. Então, essa sensação de anestesia tardia chama-se de parestesia. Essa parestesia possivelmente pode ter atingido um nervo, né, um local específico do forame bucal, né, da orofacial, que naquele momento ele se sensibiliza, adormece, e depois ele se regenera, e essa regeneração, que não é mais anestesia, ela leva 3, 4, 5 dias. E se ela se perpetuar 6 meses, 1 ano, que não é o caso da anestesia, porque às vezes a pessoa tem uma paralisia facial, também conhecida como paralisia de Bell, aí já é outro problema, que já envolve a odontologia e a neurologia. São coisas diferentes.
Não sei se deu para entender. Deu para entender sim, doutor. Agora eu vou encerrar com a Daniela de Goiânia. Ela disse que depois que ela tirou o aparelho fixo, ela colocou uma contenção na parte inferior. Muitos internautas mandaram perguntas pra gente falando dessa contenção do aparelho móvel depois do fixo, querendo saber se vão precisar ficar com eles para sempre. Não, realmente há necessidade do uso de um aparelho removível depois que retira o aparelho fixo. Isso para que haja uma acomodação, né, dessa engrenagem, dessa oclusão que nós chamamos, até que todas as estruturas ósseas, periodontais, os ligamentos já estejam 100% normalizados. Porque ao fazer uma movimentação, há todo um desencadeamento de alterações no osso, na raiz, nos ligamentos periodontais. Então, o contensor ele serve para manter o posicionamento do final do tratamento, né, com o aparelho fixo, até que haja essa normalização. Então, não dá para não utilizar um contensor após o tratamento, mas também não é para usar para o resto da vida, né? Se depender de usar o contensor o resto da vida, alguma coisa não deu certo, porque o normal é utilizar por algum tempo e depois já ficar livre também do aparelho contensor removível. Legal. Bom, obrigada. Eu Claro. queria só completar uma coisa, que acho que é vital, inclusive, fazendo eco, inclusive, ao nosso presidente do Conselho Regional de Odontologia, que é a oportunidade que nós estamos tendo agora de fazer alguns esclarecimentos para a população, desmistificar, né, aquilo que alguns têm como temor do consultório odontológico. O consultório odontológico é um lugar onde se busca o alívio da dor e não onde se leva a dor, né? Isso é uma questão milenar, até secular. Daí, inclusive, a existência dessa profissão, uma especialidade médica, não sendo de formação médica, ter essa identidade própria. Porque nós viemos para resolver um problema que, na história da medicina, não conseguia se resolver. Tanto é que vocês, o povo, deve ter conhecimento, deveria ter conhecimento, ou poderia ter conhecimento, que a anestesia, que é um marco na mudança da medicina, a contribuição foi vital de 2 cirurgiões dentistas, Horácio Wells e William Norton. Isso há 150 anos, que mudou a história da medicina. E a odontologia, complementando na minha leitura, a melhor frase que define a odontologia não é de nenhum cirurgião dentista, nenhum médico, nenhum pesquisador, nenhum cientista. Foi de um papa, Eugênio Pacelli, que foi o Papa Pio XII, que ele definia a odontologia, a profissão que requer daquele profissional que a exerce o conhecimento científico do médico, a habilidade do cirurgião, o senso estético do artista, porque nós tratamos do sofrimento, tratamos da função e restauramos a estética e a função desse indivíduo, e tem que ter a paciência de um monge. Legal. Então, nem recado melhor para encerrar não tem, né? Por isso, procure o cirurgião dentista. Claro, sempre. Bom, obrigada, doutor Valdir, obrigada, doutor Cláudio, pela participação, e obrigada a vocês que enviaram perguntas. Se vocês ainda têm dúvidas sobre o assunto, querem rever as dicas do programa de hoje, é só acessar o site do Bem-Estar, g1.com.br/bem-estar.